Olha quem chegou! Tô eu aqui em alerta já, te esperando, cheio de saudade e de amor para te dar aqui, ó, na biologia, porque de biologia o Bill sabe. Você não pode perder a cabeça, porque eu quero você inteiro para arrebentar com o vestibular. Solta a vinheta! Fala galera, beleza Alfredão? Beleza Jéssica? Vamos junto arrebentar isso aqui, fechado? Olha pra mim, vamos falar sobre aberrações cromossômicas. Ai, calma. Aberrações é um termo pesado, né? Mas a maioria dos livros trazem assim. Vamos falar de alterações cromossômicas, eu estou usando ele porque é como um livro traz. Mas alterações cromossômicas, beleza? Ou má formação cromossômica, beleza? Mas vamos lá. As aberrações ou essas alterações cromossômicas, elas podem ser classificadas basicamente de dois tipos. Quais são esses dois tipos? Elas podem ser, aqui ó, estruturais, ou elas podem ser numéricas. Como assim, Bill? Estrutural ou numérica? O nome já está dizendo. Estrutural, o problema está na estrutura do cromossomo. Como assim? Ela pode ter sofrido uma deleção. Eu perdi algum material genético, perdi alguma informação, é uma deleção. Ela pode ser uma inversão. Ela pode ser uma translocação. Note que eu não estou alterando a quantidade de cromossomos. Em um cromossomo está tendo uma perda, estou invertendo, estou translocando de local, beleza? Basicamente isso, é a estrutura do cromossomo. Mas os vestibulares cobram muito as numéricas. Por que, Bill? A numérica, óbvio, envolve o número de cromossomos do cariótipo. Lembrando que cariótipo é o conjunto cromossômico padrão de uma determinada espécie. Por exemplo, a nossa espécie, nós temos, ó, 23 pares de cromossomos. Ou a gente pode dizer que esses 23 pares dão um total de 46 cromossomos. Foi ou não foi? Sabendo disso, as alterações numéricas, elas podem ser classificadas de dois tipos. Quais são esses tipos, Bill? Olha para cá. Presta atenção. A primeira, chamada de aneuploidia, enquanto que a segunda, chamada de, muito bem, Jéssica, isso aí, Alfredão, chamada de euploidia. No caso da aneuploidia, eu vou mudar o número. A mudança ocorre no número de apenas um par de cromossomos. Como assim, Bill? É o que a gente vai chamar de alguma coisa que termine com somia. Como assim? Cachorro só late, gato somia. Nada, que piada horrível. Por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, trissomia, tetrassomia. Quer dizer, então, que o indivíduo aqui, que deveria ter 23 pares de cromossomos ou 46, ele vai ter um total agora de 47 cromossomos, ou
23 mais 1. O que quer dizer isso? 23 pares. 23 pares mais 1. Foi? Por exemplo, se a gente fosse representar o cariótipo de um indivíduo normal, ele seria esse aqui, ó. Eu vou ter 22AA mais XY. Lembra da aula passada, cromossomos autossômicos e sexuais? Se for um homem, 22AA mais XY. Agora, se for uma mulher, 22AA, que seriam os autossômicos, e mais XX para ser uma mulher. Se fosse o caso de uma aneuploidia do tipo trissomia, a síndrome de Down, que é a mais conhecida, por exemplo, o indivíduo vai ter um cromossomo a mais do 21. Deu para entender? Então, como é que ficaria a representação dele? Ele vai ter 22AA, XY se for homem, XY se for mulher, mais 21. Quer dizer que ele tem um cromossomo a mais e este é o 21. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, a ideia é essa. Já no caso das euploidias, eu vou ter lá uma mudança no número total de cromossomos. Como assim, Bill? Agora a gente vai chamar isso aqui de ploidia. Foi ou não foi? Como assim? Ele vai ser um triploide, um tetraploide, um pentaploide. Então, esses carinhas aqui vão alterar o número total de cromossomos. Por exemplo, nós somos diploides, a gente representa como 2N. Se ao invés de eu ter 2 de cada cromossomo, eu tivesse 3 de cada, triploide, 4 de cada, tetraploide, e assim vai. Beleza, galera? Tranquilo? Então, quanto às alterações cromossômicas, é isso aqui que você tem que saber. E quanto à especiação? Especiação nada mais é do que mecanismos que irão promover pressões nas espécies para seleções ou para seleção. Como assim, Bill? Vamos pensar o seguinte. Basicamente, a gente tem 2 tipos, que a gente chama de alopátrida O que é a alopátrida? É quando ocorre uma separação física de indivíduos da mesma espécie. Como assim, Bibi? Melhora? Vamos lá. Imagina, por exemplo, que existia um ambiente. Olha esse ambiente aí, qualquer. E aí existiam lá esses indivíduos que eram da mesma espécie e tal, estava todo mundo bonito, vivendo bonitinho em amor. Beleza. De repente, um terremoto. Abre a terra. Outro, um vulcão. Entra e cria um morro ali, uma montanha gigantesca. Outro, um rio. Vem de curso ali, agora acaba. Entenda que eu estou criando uma barreira. Eu estou separando de forma física esses indivíduos que eram de uma mesma espécie. Foi ou não foi? Quando isso acontece, imagina, por exemplo, surgiu um morro. Esse morro aparece separando esse grupo em 2 ambientes. Entende que eu vou criar novas situações em cada um desses ambientes? Entende? Então, por exemplo, imagina que deste lado aqui se mantém as características, mas desse começa a mudar. As pressões que esses carinhas aqui começam a sofrer, começam a tornar eles adaptados ou não. Pode acontecer de eles não se adaptarem e morrer todo mundo. Mas pode acontecer de ocorrerem mutações,
de ao longo do tempo eles irem se adaptando e essas mutações promovendo uma maior adaptação a ele e ele sendo selecionado. Uma vez que ele é selecionado, essa característica começa a se manter e se mantendo ele está apto ali e se mantém. Fechou. Vamos supor que com o passar do tempo essa galera se encontra de novo. Se eles conseguirem reproduzir novamente, não teve especiação, não formei nada de diferente. Agora, se essas mudanças impedem que esses caras reproduzam, aí, filho, aí muda. Porque agora eu não sou mais a mesma espécie. Você lembra que o conceito de espécie são indivíduos capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis? Se eles não conseguem cruzar mais, especiação. Fechou? E por conta de uma separação física. Agora, se ela é do tipo chamado de sim, quer dizer afinidade, mesmo, simpátrica, quer dizer que esses indivíduos estavam no mesmo local. Deu para entender? Então, ó, a especiação ocorre com os indivíduos ocupando o mesmo ambiente. Raciocina. Você acha que isso vai ser mais fácil ou mais difícil? Muito bem, muito mais difícil. Já parou para pensar como é que o cara vai virar assim? Não vou mais não, vou ser outra espécie. É muito mais difícil, muito mais difícil. Quer ver um exemplo que seria, teoricamente, aí, bem legal para a gente visualizar? Já pensou se todas as mulheres resolvem assim, agora eu só vou casar com homens negros, grandes e fortes? Já parou para pensar nisso? Seria possível? Seria fácil isso acontecer? Não, porque sempre vai ter uma que vai dizer assim, ah, mas eu gosto do olho de homens brancos de olhos azuis. Vai ser difícil convencer isso. Deu para entender? Mas pode acontecer. Normalmente um tipo de seleção desse, quer ver um exemplo, é o que a gente chama de seleção artificial. A seleção artificial, quando, por exemplo, pessoas com gatos, né? Sei lá, vamos chutar aí o gatinho. Não chutar o gatinho. Chutar o exemplo aí como o gato. Imagina lá que você tem um gato branquinho de olhos azuis. E você quer filhotes com a mesma característica. O que é que você vai fazer? Pegar uma fêmea que também tenham essas características e vai forçar eles cruzarem, ou só permitir que eles cruzem, vamos dizer assim. E eu vou começar a selecionar essa característica, criando uma espécie de gatos ali e tal, purificadas, vamos dizer assim, que sejam mantidas com aquela característica. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, na simpatria, eu vou ter indivíduos no mesmo ambiente para formar uma nova espécie. Galera, pega essa matéria toda que a gente viu aqui hoje, pega o seu material, cai dentro dos exercícios, porque agora vai ficar, ó, molezinha. Vamos que vamos e até a próxima. Beijo, galera!